A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, amém? Meus irmãos, estou aqui para trazer mais uma palavra de salvação aos vossos corações, né? Como Jesus disse, ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado, esse será salvo, mas o que não crê será condenado, amém? Então, meus irmãos, sem perca de tempo, vamos ler lá no livro de Mateus, capítulo 7, amém? Uma palavra abençoada e de edificação, amém? Que está escrito assim a palavra de Deus. Não julgueis para que não seja julgado, porque com o juízo que tu julgastes, sereis julgado, e com a medida que tiveste medido, vos serão de medir a vós. E por que repara tu no argueiro que está no olho de teu irmão, e não vê a trave que está no teu olho? Como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave de teu olho, e então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Meus irmãos, olha que palavra abençoada. A Bíblia diz que não julgueis para que não seja julgado. Porque, meu irmão, a gente não deve julgar. A gente não deve julgar. Antigamente, na lei de Moisés, Deus até permitia ali o povo julgar. Tanto é que os irmãos lembram que quando trouxeram aquela mulher pega no ato de adultério, eles queriam julgar ela para ser apedrejada. Só que eles aproveitaram aquela oportunidade para fazer que Jesus falasse alguma palavra contra a lei. Eles queriam fazer Jesus pecar. Então eles trouxeram a mulher ali em pleno ato de adultério e falou assim para Jesus, ó, para você ver, meus irmãos, como isso é sério. E falou assim, Senhor, essa mulher foi pega em pleno ato de adultério. E na lei de Moisés está escrita que as tais têm que ser apedrejadas. E o Senhor, que dizes? Então Jesus, com toda a sabedoria do Espírito Santo, falou assim, ó, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. O único que podia atirar a pedra era Jesus, porque Jesus não tinha pecado, não havia pecado nele. Ele nunca pecou. Ele que podia jogar a pedra e ele não condenou ela. Então a Bíblia diz que um por um, meus irmãos, foi examinando a consciência deles. Porque muitos ali praticavam pecado no oculto, que as pessoas não viam, só que Deus, ele vê, meus irmãos, aquilo que nós praticamos quando a gente estamos sozinhos. Quando a gente estamos fora da igreja, longe do pastor, longe do obreiro, Deus está vendo o que nós praticamos. Então cada um começou a olhar a si mesmo, examinar a si mesmo. Um deve ter pensado assim, não, eu pratiquei isso, eu pratiquei aquilo. Então todos ali queriam condenar aquela mulher, queriam julgar aquela mulher, estando também na mesma situação que ela, praticando o pecado. Eles também estavam praticando o pecado, querendo julgar uma mulher também que cometeu o pecado. É isso que Jesus está dizendo aqui, não julgueis para que não seja julgado. Como é que uma pessoa, e diz ainda mais aqui, ó, como que eu vou querer tirar a trave que está no olho do meu irmão? Como que eu vou querer tirar a trave que está do olho do meu irmão, sendo que a trave está do meu olho? Muitas das vezes, né, para a gente corrigir alguém, a gente tem que corrigir a nós primeiro. A gente tem que corrigir a nós primeiro, ver os nossos erros primeiro, antes de querer corrigir alguém. Como que eu vou querer ensinar alguém que o adultério é pecado, estando eu em adultério? Como que eu vou querer falar para alguém que idolatria é pecado, se eu me curvo diante de imagem, de escultura? Como que eu vou falar para o católico que a imagem de santo ali, que eles ajoelham perante aquela imagem, se eu não abandono ali o time de futebol? Se eu não abandono o jogo, se eu tenho amor ao dinheiro? É isso que Jesus está dizendo, meu. Muitas vezes a gente quer julgar. E outra coisa, meus irmãos, eu vejo muita gente julgando aquelas pessoas que estão no vício das drogas, no vício da bebida alcoólica, no vício do cigarro, no vício do crack. Fala, se essa pessoa vai morrer, já não tem mais conserto para ela. A polícia podia matar essa população. Não, meus irmãos, não é dessa forma, não. Não é dessa forma, não. Deus pode mudar o cativeiro daquela pessoa e colocar para pregar para você que julga. Você que está julgando. Talvez você esteja julgando aquela pessoa que está ali no vício do cigarro, mas você está no vício da droga. Talvez você esteja julgando aquela pessoa ali que está no vício da prostituição, mas você ali não abandona a fofoca, é um idólatra, espanca a esposa em casa, fala palavrão.
Meus irmãos, a gente tem que examinar a nossa vida, não julgar não. Por isso que Jesus enviou o Filho dele ali para morrer por nós, para nós não julgar mais, porque eram pessoas que estavam cometendo pecado, querendo condenar pessoas que praticavam pecado também. É como se fosse um adúltero querendo condenar outro adúltero, como se fosse uma pessoa lésbica querendo condenar outra lésbica. É dessa forma, meus irmãos. Só que muitas das vezes, meus irmãos, a gente tem que olhar para nós primeiro. Pera, eu tenho que consertar a minha vida. Porque a salvação é individual, meus irmãos. A salvação é individual. É individual. Cada um de nós vamos prestar conta daquilo que estamos praticando. Então não julga ninguém precipitadamente, não, meus irmãos. Se você vê alguém praticando algo errado, não deseja o mal para aquela pessoa, não. Ora por ela. Se alguém levantou contra a sua vida, meus irmãos, ora pelaquela pessoa, peça a Deus sabedoria. Não haja precipitadamente, não deixe o diabo fazer você falar palavras precipitadas contra aquela pessoa, não. Senão você vai envergonhar o nome de Cristo. Muitas das vezes o diabo faz isso. O diabo levanta contra a nossa vida, querendo fazer nós falar coisas que não agradam a Deus, para envergonhar o nome de Cristo. Vamos supor que alguém levanta contra a minha vida, me chama de falso profeta, me chama disso, me chama daquilo. Se eu for abrir a minha boca para discutir com ele, as pessoas que estão em volta vão falar assim, mas peraí, ele não é crente? Que crente é esse que atitude dessa? Se for para ser crente desse jeito, é melhor ficar no mundo. É isso que Satanás quer, meus irmãos. Igual você que prega pela verdade, você que zela pela doutrina, vão levantar contra a sua vida. Mas entrega na mão de Deus. Entrega nas mãos do Senhor, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta não é contra a pessoa que levantou contra a sua vida, mas é contra aquele espírito maligno que está usando ela para levantar contra a sua vida. E como que vence essa luta, meus irmãos? Em oração. Em oração não é julgar, não é apedrejar, não. É em oração. Então, meus irmãos, quando a gente vê alguém na situação ali complicada, numa situação no vício, meus irmãos, igual muitas pessoas falam que vai morrer, não, Deus pode mudar o cativeiro daquela pessoa. Orar pelaquela pessoa. Porque é muito triste, mas a pessoa está lá no vício das drogas, no vício da bebida alcoólica, no vício do cigarro, no vício da prostituição. A pessoa não consegue sair, ela não tem força, mas ela tem vontade de sair, só não tem força. Muitas pessoas já falam, devia morrer essa população. Não, meu irmão, quem serve a Deus, ele ama o próximo, independente da situação que ele está. Ele ora pela vida daquela pessoa. E tem muitos cristãos, meus irmãos, que pensam dessa forma, que desejam mal para essas pessoas. Não, meus irmãos. A gente não deve julgar ninguém, a gente deve olhar o nosso erro primeiro. A Bíblia diz, examinar o homem a si mesmo. Examinar nossas práticas com a palavra de Deus. Não é examinar a minha vida com a vida do irmão, não. Porque é muito fácil a gente examinar a nossa vida com a vida do obreiro, com a vida do pastor, do irmão. A gente vai se achar santo demais. Mas quando nós examinamos nossas atitudes com a palavra de Deus, a gente vai reconhecer, nossa, quanto que eu preciso me consertar? Se eu morrer dessa forma, eu vou perder minha salvação. Porque o que vai nos libertar, o que vai nos salvar, é nós praticando isso aqui, ó, a palavra de Deus, meus irmãos. Porque Jesus está às portas. A Bíblia é o manual que nos leva para a vida eterna. Ô, meus irmãos, então vamos buscar Deus enquanto é tempo. Vamos parar de ficar falando mal um do outro, meus irmãos. A Bíblia diz, orai pelos que nos perseguem. Orar pelos que nos perseguem não é brigar com eles, não é discutir com eles, não. Orar pelos que nos perseguem, que nos maltratam, orar por eles, falar bem daqueles que falam mal de nós. O cristão ele é diferente, ele age diferente, né? A Bíblia diz lá no livro de Malaquias que outra vez vereis a diferença daquele que serve a Deus do que não serve. Aí a pessoa que está na carne vai ficar sem entender. Mas como é que pode? O irmão ali diferiu tantas palavras contra a vida do irmão, xingou o irmão ficou calado, o irmão não falou nada. Se fosse comigo, meu filho, eu te dado um tiro na cara. Meus irmãos, a pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus pensa assim. A atitude do cristão é diferente. Ela demonstra que realmente tem o Espírito Santo de Deus. A atitude é diferente. Jesus falou que se te bater numa face, ofereça a outra. Amém? Então, meus irmãos, vamos examinar a nossa vida, não vamos julgar, não, vamos orar. Entrega nas mãos de Deus. Você que está sofrendo calúnia, está sendo perseguido, não liga não. Perseguição e calúnia sofreu mais Jesus na cruz. Os discípulos de Jesus, Estevão foi apedrejado por causa da palavra.
João Batista teve a cabeça cortada por causa da palavra. Paulo e Silas foi preso na prisão por causa da palavra, né? Então, para que nós vamos ficar ali reclamando, xingando? Não, meu irmão, entrega nas mãos de Deus, porque grande é o nosso galardão. Amém? Tem um galardão preparado para nós, meus irmãos, mas nós devemos andar em obediência, em santificação do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Amém? Meus irmãos, guarde essa palavra no seu coração, que Deus te abençoa e fica na paz do Senhor Jesus. Amém?